Olá, olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de matemática. Vou compartilhar aqui para vocês a tela. Hoje iniciamos a nossa segunda aula. Espero que vocês estejam animados, porque hoje nós vamos colocar ordem na matemática, né? A primeira aula nós entramos para o princípio da contagem, então a gente contou, a gente viu as várias formas de contar os números, multiplicando ou subtraindo, de qualquer forma, todas as operações que foram realizadas parte do princípio da contagem. Agora, as operações que vão realizar vão partir do princípio da ordem, tá? Da organização desses números. Antes de começar, eu sempre trago uma palavra aqui, tá? Hoje nós vamos falar um pouco do arquétipo. Eu não sou especialista em psicanálise, não estudo psicanálise, mas eu sou curiosa desse assunto. Por isso que eu vou trazer arquétipo. Arquétipo é aquela imagem, né, aquela postura ou aquele objetivo que vem do nosso subconsciente, tá? Então a gente traz isso do nosso subconsciente para a consciência. E por que que a gente traz, por que que eu trouxe o arquétipo da coruja? Arquétipo é uma história, é um estudo, né, do Jung, Jung, e ele fala exatamente que a incorporação de uma figura ou de uma imagem ou de elementos nos leva a expandir essas características desse elemento ou dessa figura ou dessa imagem. Por que que eu trouxe da coruja? Porque ela faz expandir a sabedoria, conhecimento. Não é à toa que para nós, tá? No nosso inconsciente coletivo, ela é uma figura representativa da sabedoria. O que que ela traz, né? Ela traz para nós a dopamina. Então, o arquétipo ele vem do nosso interior para o exterior, ele traz a dopamina. Ele traz o empoderamento, a gente vê isso na postura da coruja, né? Que ela é toda ereta, toda para cima, tá? Então, ela traz esse empoderamento, o acesso à sabedoria. A coruja ela tem uns olhos grandes, onde ela tudo observa, tanto que ela gira o pescoço dela a mais de 180 graus. E aí, ela nos dá essa característica do acesso à sabedoria, porque ela observa antes de agir, tá? E ela potencializa o processo da sinapse. Então, por isso que ela é o arquétipo, ela é figura que representa a educação. E é dentro dessa figura que nós vamos trabalhar hoje, porque nós vamos incorporar esse processo educativo nosso para que o maior número de conhecimentos aqui ocorra, para que a gente tenha uma assertividade muito maior na prova diante dos concursos que estão por aí. Vamos iniciar, então, falando dos conjuntos numéricos. Conjunto é sinônimo de agrupamento, coleção, classe, etc. Então, aqui nós temos alguns conjuntos numéricos, onde nós temos aqui os números naturais, que são 1, 2, 3, 4, 5, são números inteiros, né, naturais. Os números inteiros, eles são os naturais, mais os números negativos. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas também 1, menos 2, menos 3, e assim vai. Os números racionais incorporam números naturais e inteiros, mais os números que são frações. Os números reais são todos esses números aqui, mais as raízes. E também os irracionais. Os irracionais são aquelas dízimas, tá? 1,33333, 3,1419, que é o pi. Enfim, são todos esses números. E também nós temos os números complexos.
Os números complexos são aqueles que nós não trabalhamos ele em valor numérico, mas dentro de uma percepção numérica. Ele está muito, a gente trabalha no aproximado ou em condições, tá? Então, raiz de menos 3, menos 9, ele é 3, tá? De 9 ele é 3. De menos 9 não existe. Mas a gente pode definir ele como 3 e menos 3 dentro dos números complexos. Ele é válido? Não é válido, porque não existe um valor de número negativo. Raiz quadrada, tá? Nós utilizamos símbolos para trabalhar os conjuntos numéricos, né? Aqui eu já falei onde cada tipo de número incorpora dentro de pequenos conjuntos. Agora nós vamos trabalhar os conjuntos, as relações dos conjuntos, tá? Dentro desses símbolos, eles existem porque nós precisamos de uma convenção. O que é convenção? São acordos em que utilizamos os mesmos símbolos dentro da comunidade matemática. Símbolos mais usados são esse daqui: união, interseção, contém, está contido e o pertence. União é quando a gente tem a incorporação de um ou mais grupos. Então, eu tenho esse grupo mais esse grupo. A união seria todo ele aqui. Interseção é o que tem em comum entre dois grupos ou mais, né? O que tem em comum. O que tem em comum é só isso daqui. O contém, tá? O contém, ele está incorporando o que está contido, tá? Esse daqui é o contido e esse daqui contém. Então, ele incorpora o que está contido. Dentro desse olhar, eu trouxe aqui um testezinho da FGV. FGV muitas vezes é banca também, de concurso público. E vamos fazer ele na prática, como que funciona. Ó, sejam A, B e C conjuntos finitos, o número de elementos A interseção de B é 30. Isso aqui é um dado, tá? E o número de elementos A interseção de C é 20. Esse aqui é outro dado. E o número de elementos A interseção de B interseção de C é 15. E esse aqui é o outro dado. Então, o número de elementos A união de A interseção com a união de B com C é o quanto? Isso aqui já não é o dado. Isso aqui é a pergunta, tá? Ó, qual que é a pergunta? Essa daqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um grupo A. Desenha, tá, gente? Desenha mesmo, porque ele é muito mais fácil para a gente visualizar e resolver as atividades quando a gente desenha. Sim. Ele falou para mim que quando eu tenho uma interseção de todos eles, eu tenho 15 elementos aqui, certo? Ele falou para mim também que a interseção com B, ou seja, esse pedacinho aqui que tem B, eu tenho que ter 30 elementos. Eu já tenho 15 aqui, então eu vou ter mais 15, fora do que é comum a todos. E a interseção de C, aqui, entre o vermelho e o verde, eu tenho que ter 20 elementos. Eu já tenho 15 que é incorporado a todos, e mais 5 que está só entre o A e o C. O que ele me pede? Ele me pede B união de C, então todos esses elementos aqui, ó, de B e de C, que fazem interseção com A. Então tem que estar dentro do círculo A. São todos esses elementos aqui, 15 mais 15 mais 5.
é igual a 15 mais 15, 30 mais 5, 35. Então, é assim que trabalha os conjuntos, tá? Dentro da organização deles, nós temos as sequências, tá? Precisamos colocar os elementos em sequência para poder visualizar e ter um conhecimento maior. A sequência é um conjunto ordenado de números, tá? Então, nós estamos colocando em ordem. Tem uma sequência que a gente chama de número secreto usado por Deus, tá? É para criar tudo. Ele é utilizado em vários elementos da natureza, tá? Inclusive, para nos organizar, né? Nos orientar também espacialmente. E ele chama-se sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci, ele leva essa característica aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. É bom ter esse conhecimento? Sim, porque eles tá na modinha agora pedir sequência Fibonacci, tá? Por quê? Ele não vai falar para você assim, a sequência progressiva, a sequência, ele vai falar assim, a sequência usada por Deus, a sequência é, real, a sequência que define todas as coisas. Ele vai dar outro tipo de palavras aqui, de frases aqui para poder usar. A gente vai fazer um teste sobre isso logo em seguida. Outra sequência é a progressão aritmética. A progressão aritmética é uma sequência de números reais, onde cada termo, a partir do segundo, é obtido o quê? Somando-se a uma constante do termo anterior. Então, eu tenho o termo 1, o termo segundo aqui, ó, é o termo 1 mais uma constante. O termo 3 aqui, ó, é o termo 2 mais uma constante. E assim vai até ter o termo, aparecer aqui o termo geral, tá? De uma PA. Onde que se encontra uma PA? Na multiplicação se encontra uma PA. Como assim, Cíntia? Não está falando que é para somar? Como que é multiplicar? Então, a gente vai verificar aqui, ó. 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 é 8, mais 2 é 10. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. O que eu fiz aqui? Eu somei, tá? Uma razão, neste caso aqui, a minha razão é 2. Na fórmula geral, a gente pode fazer do jeito que está lá em cima, que vai chegar nessa fórmula geral. Também conseguimos somar os termos e fazer a equivalência dele. Ah, esqueci como que faz. Faz númerozinho pequeno aqui do ladinho. Esta é a dica. Esqueceu? Faz o número pequeno para achar a fórmula. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 2, 4 e 6. Eu sei que aqui é 6, então, ó, eu vou fazer aqui, ó, o termo 1 é 2, mais qual que é a posição dele? É 3 menos 1, que é 2. Eu já sei que a razão é 2. Olha só. 2 mais 2 vezes 2 é 4. Deu igualzinho a 6. Como eu já sabia que era, bateu. Então, eu entendi o termo geral aqui da questão. E aí, eu consigo aplicar ele, tá? Quando eu não sei os números, mesma coisa, tá? A soma do termo aqui, 3, de 3 termos, é o quê? A1, que é 2, mais a n, que é o número 3 aqui, do terceiro termo, sobre 2, vezes o quê? Ai, calma aí, vezes 3, perdão.
vezes 3, tá? 2 vezes 3 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui deu 12. 6 mais 4 mais 2 dá 12? Dá 12. Então, a gente consegue verificar os termos de uma forma muito simples, tá? Muito simples. Ó, uma progressão geométrica já é uma sequência de números reais, onde cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando a partir de uma constante. Quando a gente fala de progressão geométrica, a gente lembra o quê? De uma divisão de uma célula, tá? Então, eu tenho uma célula dividida em duas, cada célula divide em duas, e essa aqui é uma progressão geométrica. Então, vamos lá, usando o número 2, tá? Ó, eu tenho 2, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Viu que diferencia de uma PA? Ó, 2, 4, 6, no lugar do 8 seria 6, 8 seria 16, e assim vai diferenciando. Aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma multiplicação, ó. A multiplicação. Então, o que significa? Que o termo 1 para o termo 2 é o termo 1 multiplicado por uma razão. O termo 2 é o termo 3 é o termo 2 multiplicado pela razão. Ou o termo 1 multiplicado pela razão duas vezes. O termo 4 é a mesma coisa que o termo 1 multiplicado pela razão três vezes, tá? Ao cubo. Consequentemente, o termo geral vai ser esse, né? Aqui, ó, vai ser um exponencial, tá? É uma função exponencial, tanto que o crescimento aí de células é uma função exponencial crescente. É assim que a gente verifica. Essa é uma APG. Onde nós temos o termo geral, a soma dela, dos termos, a soma quando não é determinado e a equivalência. Agora vamos para a prática, como que aparece isso aqui dentro do concurso público. Aqui é da Sesgran Rio, que também é uma banca de concurso público, e a gente vai falar da sequência o quê? Fibonacci. A sequência Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências definidas por recorrência, ou seja, sequências em que pode determinar um termo a partir do conhecimento de termos anteriores. No caso da sequência Fibonacci, escreve-se T2, ou seja, ó, o termo seguinte é a soma dos termos anteriores, T1 e T1. E desse modo, pode-se obter um termo qualquer conhecendo-se os dois termos anteriores. Considerando exposto acima, determine o T2021 da sequência Fibonacci, sabendo que T18 e T20 tem, os valores é M e P. Para saber do T2021, eu preciso saber do T2020 e do T2019. Só que eu não tenho o T2019. Mas para saber o T2020, eu preciso do T2019 e T2018. Então, aqui são os dados e aqui é a pergunta, certo? Então, aqui, ó, T2020 é igual a T2019 mais T2018. Quanto que é o T2020? É P.
Quanto que é T2019? É o que eu quero saber. E quanto que é o T2018? É M. Então, T2019 é igual a P menos M. Tá? Vou fazer um corte. Agora eu quero saber o quê? O T2021, porque agora eu já tenho os dados que eu preciso, certo? Não é igual ao T2020 mais o T2019. Ele falou para mim isso. T2021 é igual. Quanto que é o T20? 20. P mais T2019, P menos M. Então, T2021 é igual a quê? 1P, 2P, 2P menos M. Aqui, ó, alternativa D, 2P menos M. Então, agora a gente trabalhou uma questão com a sequência Fibonacci. Para a segunda questão aqui, ó. Os ganhos de uma empresa no decorrer do ano foram 800 no primeiro mês, e a cada mês houve um aumento de 15. Olha aqui, ó. A1, 800 mil, né? Vou colocar cá, tá? E aqui, o que que é isso? A razão, tá? É o que? 15 mil, vou colocar cá. Em relação ao mês anterior, caso essa tendência seja mantida durante todos os meses, o lucro mensal dessa empresa será, em dezembro, será. O que que ele quer saber? Ele quer saber o AN, aqui, ó, em 12, tá? Em dezembro. Então, esse aqui eu já percebi que é uma PA, porque ele vai estar aqui, ó, do primeiro valor vai ser 800, no segundo valor vai ser 815, no terceiro 830, então assim por diante. Então aqui, quando for 12, vai ser o quê? 800 mais, ó, vai ser o quê? A razão, que é o 15, multiplicado por quantas vezes ele vai mudar. Lembra que a gente sempre parte de um para a segunda e assim diante? Então, aqui, ó, é a quantidade de razões, certo? Se aqui é a quantidade de razões, concorda que aqui, quando for a 3, ele vai ter só multiplicado duas vezes a razão? Então, ele vai ser aqui, ó, se A12 é A12 menos 12 menos 1, que é esse primeiro que pula aqui, tá? Então, que vai ser o quê? Isso aqui é 11, certo? A 12 é igual a 800K mais 100, ó, 15 vezes 11, 165, mais 165K. A 12 vai ser igual a 965K. Essa daqui é a resposta, 965 mil. Então, aqui é uma questão de progressão aritmética. Ó, outra banca aqui agora é a Vunesp, tá? Várias tábuas iguais estão em madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem de tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam empilhadas. Então, aqui eu tenho uma progressão aqui, geométrica, ó. 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8. É uma progressão geométrica. Eu consegui perceber isso em que a razão aqui é igual a 2. Na progressão geométrica, não é igual a 1 vezes a razão, que é o número onde vai se encontrar, menos 1. Então, tá. Eu não sei onde que ele tá,
Em que posição, qual que é o número, que é o que eu quero chegar, tá? Determina a quantidade de tábuas empilhadas quando estiver nessa posição, tá? Então, eu já sei que na primeira posição eu tenho uma tábua, eu sei que a razão é 2, e qual que é a posição? 12 menos 1, que é 11. E 11, é, 1 vezes 2 elevado a 11 é 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 dá 2048. Então, esta é a resposta da questão de progressão geométrica. Dentro, né, dessa ordem que nós estamos trabalhando, precisamos trabalhar a estatística. Na estatística, nós temos 3 premissas, tá? A média, moda e mediana. Qual é a diferença delas, tá? A média é a soma aritmética de todos os valores dividido pelo número deles, tá? A média ponderada é quando você multiplica cada valor por um peso. Então, a gente tem, dentro das médias, nós temos a média aritmética e a média ponderada. A moda é o seguinte, a moda depende do número que mais repete. O que mais repete aqui, ó, é o 4 e o 2. Então, como que funciona? É o valor que mais repete ou o termo de maior frequência. Uma amostra unimodal, ou seja, dentro deles, pode ser multimodal, né? Nesse caso aqui é bimodal, tá? Porque são 2 números. Em que a média é 2, calma aí, não é 4, é 2 e 4, tá? 2 e 4. Ou seja, que número que estava aqui? Ou seja, a média daqui, ó, é 4,5, né? Que é o número 4 mais o meio dele, tá? Calma aí que eu vou tentar explicar melhor. A média não é 4, 2, 2 e 4? Então tá. Qual que é o número que eu tenho? 4 e o meio dele, tá? O meio dele, que é 0,5 de 4, tá? E aí a gente soma ele que deu o quê? 4,5. Vamos lá? A mediana, você vai pegar o seguinte, vai pegar, colocar todos os termos aqui, ó, e achar o que está no meio mesmo. Ó, quais são os valores do meio? São, nesse caso aqui, 4 e 5. E aí você pega 4 mais 5 dividido por 2. Essa é a mediana. Então, essa mediana, você acha o que está no meio. A moda, você vai achar o quê? Que tem maior frequência, tá? E as médias aritméticas, ela depende se tem peso ou não. Então, é isso que nós vamos verificar aqui quando trabalhar com elas. Isso aqui é uma questão do Enem, tudo bem que a gente não está estudando para o Enem, nós estamos estudando para concurso público, mas eu trouxe um exemplo aqui de como que trabalha com isso. O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará
as vendas em base na mediana. Olha, a mediana, gente, de números de automóveis vendidos de janeiro a dezembro. Então, tá. Se a mediana, lembra que eu falei que tem que chegar bem no meio mesmo? Então, vamos colocar aqui o número que está na tabela, tá? Ó, 20, 25, qual que é o próximo? 30, 35, 20, 20, 20, 25, 30, 35. Tenho mais um 35 aqui, ó. 35 de novo. 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70. Eu acho que não tem mais nenhum que repete a não ser o 35. Beleza. Então, vamos lá, ó. 20 com 70, 65 com 25, 30 com 60, 35, 55, 35, 50. Quem que ficou aqui no meio? E aqui a gente vai fazer o quê? 40 mais 45 dividido por 2, que nesse caso vai dar o quê? 42,5, tá? Então, é assim que a gente verifica a mediana, tá? Outra coisa que dentro das organizações nós precisamos, né, já que nós estamos organizando dados, nós precisamos trabalhar com tabelas e, consequentemente, com gráficos, tá? A tabela é uma matriz organizada em números de linhas e coluna, onde aqui, ó, M por N, tá? Dentro, né, a gente trabalha assim para verificar o que depois a coletânea de dados, onde o gráfico de coluna geralmente a gente trabalha em números mesmo, tá? A gente verifica aqui, ó, quantidade, tá? A gráfico em barras é a mesma coisa. Gráfico de setor geralmente é em o quê? Em porcentagem, tá? Gráfico de linhas também pode ser em porcentagem. Infográfico também pode ser em porcentagem, mas também pode ser em fração, né? Gráfico de áreas precisa calcular a área, tá? Então, é uma métrica geralmente ao quadrado, tá? E gráfico de redes vai depender de como que você vai trabalhar. Por exemplo, pode ser números, médias ponderadas, aí depende de como a gente trabalha os dados. Esses aqui são exemplos de gráficos, e tipos de gráficos que vai aparecer nos concursos públicos e nós precisamos olhar para esses gráficos e saber coletar os dados dele, tá? E trabalhar esses dados. Quando a gente arruma o gráfico, né, a gente tem o quê? A função de primeiro grau, tá? A função de primeiro grau, ele tem essa forma geral aqui, ó. Então, AX mais B, onde A é o coeficiente que acompanha a incógnita e o B, o coeficiente que não, que é um termo independente, não tem nenhuma incógnita. A função de primeiro grau, função linear, função afim é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, vamos ver se eu consigo escrever. Função de primeiro grau, função afim, função linear é tudo a mesma coisa. Ou seja, ela vai ter, para cada número x, ela vai ter um y.
tá? Para cada número x, ela vai ter um y. Cada número x, ela tem um y. Cada número x, aqui, ela tem um y, tá? Onde que se encontra uma reta nesse termo geral. A função de segundo grau, ele tem o nome de segundo grau justamente porque a condição dele é elevada ao que? Ao expoente quadrático, tá? Por isso que ele é uma função de segundo grau, ele é uma função que quadrática, ele é uma função que afim também, dependendo do que você for fazer. Então, assim, dependendo desses coeficientes aqui, ele vai ter um valor numérico, tá? Para a gente saber o que é a raiz da função é o quê? Onde ela cruza com o eixo x, onde cruza com o eixo x, onde cruza com o eixo x, chama-se raiz da função. O que é a raiz da função? É o x. Então, assim, acha o x da questão, acha a raiz da questão, acha os números de x. A gente vai fazer o quê? Fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, onde delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, tá? E assim que nós vamos trabalhar ela. Outra coisa que é importante é o quê? O vértice, porque ela vai ser sempre uma forma, né, que a mesma medida ela é espelhada, o lado que sobe ele desce, tá? Ela é espelhada sempre. Por isso que é uma função quadrática. O que eu ia falar aqui para vocês é o seguinte, sempre lembrar que isso aqui já a gente chama de domínio. E toda vez o espelho aqui, que é o X, que é a imagem, tá? Ou contradomínio. Ou contradomínio. Então, aqui, ó, na função, quando ele fala da f de x é igual ao quê? Ao y, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Em todas as funções, o f de x é a mesma coisa que a gente falar o valor de y. O que é y mesmo? É esse eixo aqui, vertical, e x é o eixo horizontal. Então, vamos para a prática. Um fazendeiro resolveu investir uma colheitadeira para facilitar o serviço na plantação. Sabendo que o valor pago foi de 300 no ano da compra, é bastante comum que as máquinas de esporte percam seu valor no decorrer do ano. Supondo que a taxa de depreciação da máquina de esporte é 22.000 por ano. Devido ao seu constante uso, podemos afirmar que o valor da colheitadeira ao final de 7 anos será de... Então, ele pagou quanto? R$ 300. E a cada 7 anos diminui, né? Perdão. Diminui R$ 22.000, tá? Tudo mil, tá? 300.000, 22.000. Então, eu tenho aqui, ó, 22 vezes 7. 2 vezes 7, 14. 14 mais um, 15. Então, eu vou ter aqui 300.000 menos 154.000, que vai dar quantos? 300 aqui menos 154, já sei, né, gente?
146.000, tá? Ó, a altura máxima, vamos para a seguinte aqui, tá? Aquela ali nós já respondemos. Altura máxima atingida por um projétil. Ah, tá. Quando a gente fala que é um projétil, como que ele vai fazer? Vai subir, vai descer. Ah, então já sei que é uma função o quê? Quadrática. Função de segundo grau. Função polinomial, tá? Pode ser descrita pela função. Ah, ele me deu aqui, ó. Ah, por que que eu sei que é assim, ó, para cima? Primeiro que é um projeto. Segundo que aqui, ó, indica negativo. Então, ele abola para baixo. Sabendo que a altura h do projeto e que a distância x é a distância percorrida por ele em metros. O que que ele quer saber? Qual a altura máxima? Ah, ele quer saber isso aqui, ó. Que é isso aqui. Lembra quando a gente sabe o vértice de y é igual a menos delta sobre 4a. O que é delta? Menos, vamos colocar aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac sobre 4 vezes a. Vamos substituindo. Menos, o que é o b ao quadrado? É zero, menos 4 vezes 4 vezes 5. Ah, calma aí, que 4, 4, 5 aqui, não entendi nada. Isso aqui é como se fosse A, o B não tem, porque não está acompanhando o X, e o C que está aqui. Menos 4 vezes, tá? Então, aqui, ó, menos com menos, dá o quê? Menos. Com esse menos aqui, vai dar mais. Então, menos vezes menos, menos. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Aqui eu divido, ó, 4 por 4 vai dar 1, 4 por 4 vai dar 1, que vai dar igual a 5. Então, qual que é a altura? 5 metros. Aqui nós vamos trabalhar já matrizes, tá? A matriz C fornece em reais o custo das porções arroz, carne e salada. Tá aqui escrito, arroz, carne e salada. Sabe, usados em um restaurante, a matriz P fornece o número de porções aqui, ó, de arroz, carne e salada. Usados no prato 1, 2 e 3. 1, 2, esse aqui seria prato 3, tá? 3. Agora ele quer saber o quê? A produção, o custo de produção. Então, o que que eu tenho que fazer? A multiplicação dessas duas matrizes aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Ó, na fileira aqui, que é o arroz, então, ó, 2 vezes 1, 1 vezes 1, 2 vezes 1. Agora eu vou somar tudo. Na carne, olha só, 1 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3. Eu vou somar os custos de tudo. E na salada, 1 vezes 2, 1 vezes 2, 0 vezes 2. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? A adição disso aqui. 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 1 é 3, mais 2 vezes 1 é 2. 3 mais 2, 5, 7. 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 1, 2, 6, 7, 8, 9, certo? 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 3, 6, mais 0 aqui, que dá 8. Então, qual que dá esse custo aqui para mim? 7, 9 e 8. Alternativa A. Dentro também
dessa organização toda que nós precisamos fazer, nós vamos avaliar ele dentro de combinações de conjuntos, tá? Combinação é disposição ordenada de objetos ou elementos, então são objetos e elementos combinados de letras, números, cores, etc. e tal, de modo de organizar, arranjar, dispor de alguma coisa, tá? Então, nós vamos continuar com a nossa ordem. O que significa um evento? O evento é o número de casos favoráveis dividido pelos números de casos possíveis, tá? Os eventos, eles podem ser complementares, então pode acontecer 2 ou mais eventos simultaneamente. Das formas para a gente racionalizar, né? A gente pensar sobre as combinações, a gente utiliza do princípio multiplicativo. Então, o princípio multiplicativo é quando a gente multiplica todas as situações mesmo, tá? Então, numa viagem, eu levei aqui, ó, 3 camisas, 5 camisas, aqui, ó, camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 4, camisa 5. Calma aí que eu vou abaixar aqui, que senão não consigo riscar. Camisa 5. Achei demais que eu não tenho aqui. Eu levei 3 calças. Então, aqui, ó. Calça 1, calça 2, calça 3, certo? E 2 sapatos. Então, o que eu quero dizer? Que essas 5 camisas aqui, ó. Ela pode combinar todo mundo com essa calça e com esse sapato. Depois, ela pode combinar essas 5 camisas com essa calça e com esse sapato. Então, eu já tenho aqui, ó, 5 mais 5 combinações. Depois, eu posso combinar essas 5 camisas com essa calça e com esse sapato. Depois, eu posso combinar essas 5 camisas com essa calça e com esse sapato. Mais 5 combinações. Posso combinar todas essas camisas com essa calça e com esse sapato. Depois, todo mundo com essa calça e com esse sapato. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu combinei 5 camisas com 3 calças com 2 sapatos. 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Por isso que é o princípio da contagem, tá? Ah, por que eu coloquei isso aqui, ó? Porque quando tem o princípio da contagem, nós temos que verificar as condições dela, tá? Ó, agora numa viagem levei 5 camisas, 2 calças e 2 sapatos. Então eu levei o quê? 5 camisas. Quantas calças? 2 calças, mas eu levei 2 saias. Se eu coloco calça, eu não posso colocar saia e vice-versa. Então eu tenho que pensar que a calça e saia ela vai estar na mesma posição. Então eu somo elas, né? 2 calças e 2 saias, como se fosse assim, ó, 4 partes de baixo, tá? Vezes 2, que é o sapato. Ah, então é assim, eu preciso pensar sobre o texto, o que está escrito nele e realmente questionar, tá? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. Então, agora eu tenho 40 combinações e não mais 30 combinações, porque eu tirei uma calça e coloquei uma saia a mais, tá? Ou 2 saias. A combinação, ela tem essa formulazinha aqui. Tá? Essa fórmula aqui é para a gente entender. Eu vou te mostrar o que significa combinação, tá? Ó, em uma salada de fruta com 3... eu vou fazer uma salada de fruta com 3 frutas, tá? 1, 2, 3 frutas. E tenho 5 opções. Eu tenho aqui, sei lá, mamão, tenho aqui laranja, eu tenho aqui banana, eu tenho kiwi, e eu tenho
morango. Morango. Se eu colocar aqui morango, mamão e banana, e depois eu falo assim, ó, primeiro eu coloquei morango, depois eu coloquei banana, depois mamão, depois eu coloquei laranja. Ou se eu pegar, primeiro colocar aqui, ó, banana, depois morango, depois mamão, né? Dentro dessas três que eu estou utilizando aqui como exemplo, tá? Vai mudar a ordem se eu colocar primeiro uma ou a outra? Não, porque vai misturar, vai virar tudo uma salada de fruta, então assim, a ordem não importa. Se ela não importa, então eu vou colocar qualquer uma das 5 frutas na primeira situação, qualquer uma das 5 frutas, das 4 frutas restantes na segunda situação, e qualquer uma das 3 frutas restantes na última situação. Eu tenho 3, 2, 1 situações. Então, o que significa que 3 dividido por 3, 2 dividido por 4, que vai dar 2. Então, eu tenho quantas combinações? 2 vezes 5, 10 combinações. O que eu quero dizer com isso? E o que tem a ver com isso aqui? Calma aí. Olha só, permutação é repetição do número e das suas sequências, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 5 opções, permutação de 5. Eu tenho 3 lugares aqui, ó, que eu vou procurar. E agora, na combinação, como a ordem não importa, eu posso colocar ele em qualquer ordem. Eu tenho aqui permutação de 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou parar por aqui porque dentro daqui eu tenho a permutação de 3, que eu dividindo permutação de 3 com 3 dá 1. E aqui 5 menos 3 é 2, tá? Permutação de 2. 1 dividido com qualquer número é ele mesmo. E 4 dividido com 2 dá 2. Então, 2 vezes 5 dá 10. Então, eu tenho 10 combinações. Eu gosto de trabalhar com tracinho. Tracinho. Ordem mudou? Ordem importa? Ó, a ordem não importa? Se a ordem não importa, eu tenho que colocar o número de vaga aqui embaixo. Se a ordem importa, eu não preciso colocar um número de vaga aqui embaixo, porque cada ordem ela é importante. A permutação aqui eu falo que a ordem importa. Olha só, eu tenho 5 pessoas, tá? Para tirar foto. Até coloquei uma figurinha aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó, Marcelo, Laura, Pedro, Júlia e Maria, tá? Se eu trocar o lugar de Júlia com Maria, a foto vai sair diferente? Vai. Se a foto vai sair diferente, então a ordem importa. Se a ordem importa, ela é a permutação dos elementos. Portanto, né, o número de amostras de lugares aqui são o mesmo. Então, a gente só vai fazer permutação de 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar igual a 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 120. Vai dar 120 combinações aqui. Então, vai sair 120 fotos diferentes. Então, a ordem importa. Eu gosto de fazer como tracinho. Eu faço 5 tracinhos. Eu tenho 5 pessoas. Então, qualquer uma das 5 senta aqui, qualquer uma das 4 senta aqui, qualquer uma das 3 senta aqui, qualquer uma da... Só sobrou um lugar para uma, tá? E eles não escolhem o lugar. Por que eles não escolhem o lugar? Porque a ordem importa. Arranjo, a ordem importa. Como se fosse aquele mesmo lugar, então a gente sabe que tirar foto tem que estar na ordem sempre. O que que acontece? Agora eu só tenho 3 lugares. Ó, então vai caber qualquer uma das 5 pessoas, qualquer uma das 4 pessoas, qualquer uma das 3 pessoas. Só isso.
tá? Então, o que que significa? Permutação de 5 menos 3, permutação. Então, vai ficar aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2, permutação. Que vai dar a mesma coisa. Então, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Então, agora eu vou ter 60 combinações. Eu trabalho com tracinhos que eu acho que é mais fácil de eu conseguir entender se a ordem importa ou a ordem não importa. É mais fácil para eu conseguir pensar. Então, por hoje só, pessoal. Muito obrigada. Nós trabalhamos vários elementos aqui da matemática, tá? Colocamos em ordem todos os nossos números agora. Então, boa sorte. Não se esqueça aqui, ó, do arquétipo da coruja. Então, incorpore eles no seu subconsciente. Tenha sucesso aí na prova durante os concursos que vocês irão prestar. Então, muito obrigada e até mais.